200, 300 anos atrás. Pessoas que não estão mais, não só na nossa sala, mas não estão nem no mundo. Essas pessoas puderam registrar suas ideias, passar adiante as suas informações, e a gente tem acesso, porque nós desenvolvemos alguma forma de disquete, alguma forma de registrar e transferir essa informação. Outras maneiras de transferir informação, que não a imagem. Uma primeira, básica, a fala. A fala é uma linguagem. Depois disso, provavelmente, talvez passando através do desenho, a escrita. E eu vou anotar aqui algumas outras formas de linguagem, e vocês vão me ajudar a completar o gráfico. Então vamos lá. A linguagem oral, palavra. A linguagem escrita. Música. Teatro. Eu gostaria de mais um exemplo. Oi? Dança. Dança é interessante, mas por enquanto eu não vou colocar. Eu queria algo com mais narrativa. Arte visual, artes plásticas. Sim, eu vou deixar isso junto com o desenho. Eu vou colocar o desenho aqui em cima. E alguém falou cinema, tá? Eu vou usar cinema, televisão é parecido também. São exemplos de linguagem. Na linguagem, a gente tem vários elementos. Vamos começar aqui. A linguagem falada. O que é um elemento da linguagem falada? Som. Um elemento da linguagem escrita. Oi? Lápis. As letras. O lápis é muito legal porque isso é um instrumento. Então, no caso da linguagem escrita, a gente pode usar o lápis. No caso da linguagem falada, o que seria um instrumento da linguagem falada? A voz. Ou melhor, aquilo que a gente usa para produzir a voz. Isso, eu vou resumir tudo na boca. A gente precisa de um instrumento para produzir o som. Na música, o que é um elemento da música? O som também, isso. Mas que a gente pode dividir esse som em melodia, ritmo, notas. Aqui fica mais óbvio que são alguns instrumentos que a gente pode usar na música para produzir esses elementos. Instrumentos. Exemplos. Isso. Guitarra. Literalmente são os instrumentos que a gente usa. Guitarra, bateria, baixo. Também a gente pode usar a voz.
Então, algumas coisas aqui vão se repetindo, né? De uma linguagem em outra. No teatro, por exemplo, elementos. Alguém falou movimento? Movimento. O que mais? Oi? Fala. Vou colocar voz. O que mais? Oi? Sentimento. Não ouvi. Sentimento. Não, alguém aqui na frente pode dizer. Sentimento? Talvez. Eu vou, em vez disso, eu vou colocar o corpo humano. Aliás, desculpa, o corpo é um instrumento. Sentimento. Pode ser. Sentimento, emoções. Minha letra vai subindo aqui mesmo, vocês estão me ouvindo, podem anotar. Mais instrumentos para a gente conseguir representar o teatro. Cenário. Legal. Personagem. Aqui nos elementos. No instrumento, luz. Figurino. Luz ou a iluminação. Seria muito difícil vocês me verem fazendo acrobacia se todas as luzes estiverem apagadas. Luz, figurino. Cinema. Elementos do cinema. Imagem. A câmera fica aqui no instrumento. Aqui fica imagem. O que mais? Som também. Movimento, sentimento, emoções. Então, muitas coisas vão se repetindo dos elementos, muita coisa dos instrumentos também, né? Aqui a gente também vai usar cenário, figurino, luz. Ok. Qual o meio no qual isso se dá? No caso da linguagem falada, qual é o meio que essa linguagem passa? De quem está comunicando e quem está recebendo? O ar. Ondas sonoras pelo ar. No caso da escrita, papel ou... Oi? Hoje em dia, algo muito recente, computador. O computador não é papel, mas ainda assim você lê muita coisa na sua tela. Então, computador, celular, etc. Música. Também, ar, computador. O meio que você usa é importante para a reprodução, como eu tinha falado no jornal. No caso do computador, tem algo muito interessante quanto ao jornal, e eu já volto. Vamos só rapidamente passar aqui. Então, a escrita. Papel, música, arquivos digitais. Teatro. Qual o meio? Físico. Palco. Normalmente, obviamente, hoje em dia você também pode fazer registros analógicos ou digitais. Algo interessante sobre a música, por exemplo, ou até o teatro, é que antes de existir o meio de registro, a gente não tinha acesso às representações que eram feitas nos anos passados. E quando falo anos passados, é antes de existir os registros. Então, por exemplo, as peças do Shakespeare, a gente pode ler exatamente as mesmas palavras que ele falou. A gente pode, através de textos da época, saber quais eram os melhores atores de sua época e quem representou quais personagens em quais peças. Mas a gente não tem registro dessas apresentações.
Então a gente não pode ver nenhum dos atores da época de Shakespeare apresentando as peças de Shakespeare, porque não existia isso para essas apresentações. Não existia maneira de registrar a apresentação daquele ator ou dos músicos da época. Nós somos capazes de ler e reinterpretar, reapresentar todas as músicas clássicas do Bach